Então, bom dia a todos e a todas. Eu queria começar agradecendo a Maria Lúcia, que vai ser nossa assistente aqui da mesa e vai indicar o tempo de cada um. A gente vai fazer as 5 apresentações em sequência, tá? 15 minutos cada um, para em seguida abrir para comentários, questões e um debate que possa surgir. Eu queria dizer que a USP está de parabéns aí por realizar esse evento, tá? Temos a presença do professor Dov, de Israel. Aliás, eu vou pedir para cada um, quando for iniciar a sua fala, dar uma brevíssima apresentação de quem é, da onde é e que pesquisa realiza, bem brevemente, para não perder muito tempo, mas acho melhor, eu falei para a Maria Lúcia, do que eu pegar o currículo de vocês, né? Eu queria dizer que a mesa é extremamente provocadora, extremamente rica, né? Essas várias culturas judaicas, né? Eu uso aqui uma expressão do professor Ari Plonsky, lá da USP, nosso colaborador da cultura judaica. No ano passado, a gente teve um evento na PUC e ele apresentou a cultura judaica como culturas judaicas, justamente essa diversidade que vocês estão pesquisando e vão mostrar para nós como o judaísmo, seja na sua filosofia, né, na sua religiosidade, na sua culinária, na sua música, nas suas línguas, né, é uma diversidade que esse movimento da diáspora criou, e hoje em dia Israel, que o Dov está lá para conferir e confirmar comigo, é um verdadeiro caldeirão de culturas do planeta Terra, de todos os 4 cantos do globo. Então, sem mais introduções, eu vou convidar o primeiro, que é o João Luiz Koifman, está aqui o João Luiz, o Adi Abu Jamil, a cartografia afetiva do antigo quarteirão judaico de Beirute. Então, por favor, João, a bola está contigo, a Maria Lúcia controlando o seu tempo. Vou só compartilhar a tela. Vocês conseguem ver bem a apresentação? Já está passando. Legal. Beleza. Bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Meu nome é João, eu sou formado em arquitetura e urbanismo. Esse foi meu trabalho final de monografia, né, de conclusão de curso. E, enfim, teve desdobramentos, rolou uma exposição no Estudo do Mundo Árabe em Paris e em outras ocasiões relativos a esse trabalho, né? Antes de mais nada, assim, é bom dar uma explicação breve. O que é uma cartografia efetiva? Tem uma série de bibliografias, de autores que cada um pensa e enfim, se escora para uma fonte, para um jeito de pensar, mas mais ou menos, basicamente, é o jeito que cada pessoa sente e se relaciona com o espaço construído, né? Então, eu fiz ao longo do tempo algumas entrevistas com mais ou menos 20 judeus libaneses que viveram no antigo quarteirão judaico de Beirute, né, no Líbano, que basicamente eram 4 ou 5 ruas, um lugar muito simples. E eu questionei eles por que eles tinham boas memórias do lugar, né? Porque das 20 pessoas que eu conversei, 19 pelo menos tinham uma memória de paradisíaco, falavam que o lugar era incrível, sensacional, enfim, sem nenhum erro. Um lugar paradisíaco, né? E eu perguntava, mas por que é tão paradisíaco, por que é tão interessante, o que tem de tão incrível? Cada um sabe o que tem que fazer, não tem nada demais. Então, essa contradição, essa dicotomia que me moveu a continuar fazendo trabalho, né? Algumas das pessoas entrevistadas aí, que me comoveu, me interessou em pesquisar mais a fundo por que as pessoas tinham uma memória tão nostálgica e tão agradável de um lugar que eles descreviam como simples e sem muitas questões. Eu me escolhi principalmente dois autores, o Goyar e o Thibault, que falam bastante da ambiência, da noção de ambiência, como cada um percebe a ambiência, né? Tudo que se relaciona em relação ao espaço construído,
e, enfim, algumas fotos também aí dos rabinos na época, dos eventos que aconteciam. A sinagoga principal, chamada Magen Avraham, que a gente vai ver mais para frente, ela funcionava como um elo social e um ponto de referência do quarteirão. E, enfim, também me escolhi em outros autores. Essa imagem aqui do meio é de um arquiteto que chama Ian Gehl, que ele diz que só é possível você se relacionar com a rua quando você está até o sexto andar. A partir disso, você não se relaciona mais. Então, assim, um dos fatores que eu identifiquei que o quarteirão ele era agradável de caminhar, era agradável de se viver. Primeiro que tinha muito espaço de vida urbana, né? Tudo se fazia a pé, mas também a relação das sacadas com o espaço, os prédios de poucos andares, a necessidade de subir sempre de escada. Então, alguns fatores que proporcionam esse ambiente tão rico, tão interessante. Mais algumas fotos. Nessa foto do canto dá para ver a sinagoga na frente, com uma escola atrás, ali em cima também um pouco. Essa do lado direito é a sinagoga Magen Avraham. Essa sinagoga é a única coisa que restou do quarteirão judaico, né? Ele foi totalmente arrasado por causa da guerra civil que teve no Líbano de 75 a 90. Todo judeu, a região já não conta mais com judeus, o número é muito insignificante. A maioria migrou para outros países em razão de guerras, conflitos, parte antissemitismo também. Então, hoje em dia, a sinagoga ela foi reformada, tem até fotos dela, teve todo um processo de reforma. A primeira foto ela foi tomada durante a Guerra Civil como um ambiente de recuperação de feridos, ficou abandonada durante os anos 90 e depois teve uma recuperação com parte de doações do governo, parte de doações de pessoas do exterior, para fazer uma reforma da sinagoga. Ela ficou linda e, enfim, bem próxima ao original. O problema é que não tem mais judeu frequentando, então ela se tornou um elefante branco na região. E eu fui fazendo alguns croquis e alguns desenhos em relação ao que eu percebi das entrevistas que eu fiz com essas pessoas, né? Primeiro a sinagoga mostrando que ela é como se fosse um mosaico, né? Que você junta todos os caquinhos, todos os pedacinhos, mas ela fica linda, mas ela nunca é a mesma coisa que ela era antes, já que não tem mais a presença de judeus, né? Nem outro tipo de evento acontecendo na sinagoga. Esse lado direito é o mapa de Beirute, né? O mapa dos limites do município, e é como se fosse um quebra-cabeça, onde cada religião, cada templo, o Líbano é um país multicultural, um país multiétnico. Diziam que na época tinham 23 seitas, né? São 23 linhas religiosas, e cada uma tem um papel fundamental de um equilíbrio na balança e um quebra-cabeça. Você tira uma peça, tem conflitos, tem uma série de problemas, e na última foto do lado esquerdo, são alguns desenhos de algumas casas que as pessoas me descreviam como eram as casas. Tinham 3 andares, tinha uma escada enorme de mármore, tinha uma parreira na porta, as pessoas paravam para começar na rua, e no meio, no centro, tem a Magen Avraham, essa principal sinagoga do bairro, que era como se fosse uma referência, não do aspecto religioso, mas principalmente do aspecto social, do aspecto, enfim, de interação, de referência das pessoas. Alguns mapas da região, é importante também falar que, como o Líbano sofreu um processo primeiro com o Império, primeiro não, né? Mas mais recente com o Império Otomano, depois sendo colônia francesa, os nomes das ruas e a formação de ruas mudou. Até então eram todos nomes árabes não, nomes turco-otomanos, e depois com a colônia francesa ficou tudo com nomes de generais franceses. A rua paralela ao Adabuz Mil, onde também moravam uns judeus, chamava Rue de France. Então, assim, é uma relação que vai mudando e vai se adaptando ao longo do tempo, inclusive as vestimentas das pessoas, os costumes também vão mudando. Aqui no canto de baixo dá para ver um plano que foi feito por uma empresa chamada Solidaire, uma empresa que enfim, junta do governo, que organizou o que seria feito depois da Guerra Civil, o que seria reformado, o que seria demolido. E a sinagoga ela foi preservada, mas a escola que ficava atrás, a Talmud Torá, foi demolida. Enfim, a boa parte da região foi demolida, principalmente que ela fica numa região que é muito valorizada no centro de Beirute, muito próximo ao parlamento, muito próximo ao que hoje em dia moram grandes políticos, enfim, pessoas influentes no país. Então, é uma região muito valorizada. Aqui o mapa da cidade também maior. Enfim. E aqui
eu, né, como eu falei, era uma cartografia efetiva, eu pedi para os entrevistados desenharem nos anos 50, anos 60 do Líbano, e nunca mais voltou para o Líbano para visitar. Muitos com a memória muito boa, e os que voltaram se arrependeram, falaram, não, eu voltei para um lugar que não era mais meu, um lugar que as pessoas não pareciam mais como eram antigamente, um lugar que não tinha mais característica nenhuma a ver comigo. Então, assim, isso foi um trauma um pouco grande para quem voltou. E, bom, aqui em cima tem um mapa, ele vai mostrando, cada mapa vai mostrando um pouco onde ficava a sua casa, onde ficava as ruas, onde ficava a sinagoga Magen Avraham, onde tinha outras sinagogas, onde tinha casa de outras pessoas, enfim, o quarteirão judaico ele não era exclusivamente judaico, é importante também dizer, tinha armênios, curdos, muçulmanos, em geral, e o motivo do ser um quarteirão judaico não é um motivo organizado, de você ser um gueto, alguma coisa assim, é um motivo de interesse comum, de você morar perto de quem você sente próximo, sente identificado de certa maneira. Então, esses mapas eu deixei, esse daqui de cima aí do canto, foi os próprios entrevistados que fizeram, um ou outro eu fiz e outros também foram construídos. Aqui alguns documentos, algumas fotos da comunidade. É importante também falar que a comunidade judaica do Líbano como um todo, no auge, chegou a 15 mil pessoas, teve uma migração muito grande depois da independência de Israel. Foi o único país árabe que aumentou a população judaica depois da independência de Israel, porque muitos vinham da Iraque, da Síria, com perseguições. O Líbano era um país mais tranquilo, com menos antissemitismo e menos perseguições. Então, a população aumentou bastante, mas ela nunca foi uma população tão expressiva. A questão é que os libaneses, como um todo, não só os judeus, têm um orgulho muito grande de ser libaneses, então isso também demonstra o poder, e também porque muitos tiveram sucesso na sua diáspora, né? Aqui mais algumas fotos da sinagoga. Bom, algumas fotos de diferentes épocas, ela ficou totalmente abandonada, largada, e agora foi reformada. Essa primeira foto do canto é uma foto da sinagoga quando teve o evento de inauguração dela em 1926, muita gente frequentando. Vocês podem ver que tem muita gente com tarbush, que é um costume otomano. Então, assim, é curioso como vai mudando os costumes ao longo do tempo. E as fotos do lado direito tem a sinagoga reformada, com as cadeiras no saco plástico, assim, totalmente intocadas. Então, assim, nem inaugurada depois da reforma foi feita, porque não tem nem alguém para inaugurar a sinagoga. E aqui um pouco um dos entrevistados que eu visitei e conversei, e uma propaganda da região, porque virou uma região super de luxo. Você vê que tem uma moça num carro de luxo, falando de Wadi Grand Residence, né? Então, assim, é uma noção muito grande de como ficou a cidade, né? Como ficou a região. É importante me falar que o Wadi é vale, enfim, é uma região que fica mais ou menos num vale. E o recorte temporal do meu trabalho ele foi de 45 a 75, né? Porque é onde consegui alcançar pessoas que estavam, enfim, dispostas a dar entrevistas e, ao mesmo tempo, que estiveram no país, porque teve presença judaica até anos 80 e tal, mas era muito mais difícil, mais complicado e muito mais rara. Bom, um pouco da bibliografia. E é mais ou menos isso. Eu fui bastante rápido, fiquei preocupado com o tempo e acabou que foi bastante rápido. Mas, assim, acho que não tem muito problema. Posso deixar também as perguntas e depois eu complemento, caso seja necessário. Muito obrigado, João. João, só uma perguntinha. Você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro. E você está em qual universidade que você fez arquitetura e urbanismo? A Universidade Federal Fluminense. Ah, Federal Fluminense, legal. Então, vamos passar para a segunda. Eu pedia para você liberar a apresentação. Pronto, muito obrigado. E vamos direto, né, Maria Lúcia, para a segunda apresentação, do Lucas de Matos Moura Fernandes, negociando com naturalidade, práticas e táticas da comunidade judaica brasileira do Marrocos, 1860 a 1903. Muito bem-vindo, Lucas. Se apresenta aí quem é você, da onde, que pesquisa que você realiza. Bom dia a todos. Vou estar compartilhando aqui a tela com
colaboração de vocês, caso haja alguma falha técnica, né? Eu sou o Lucas Fernandes, sou da área de História, sou doutorando, e vou apresentar hoje essa apresentação. Ela traz o tema que foi minha dissertação de mestrado e que agora está sendo continuada na minha tese de doutorado, né? Começo agradecendo a organização do evento por essa oportunidade, também as agências e grupos que me apoiam, né? A CAPES, o Programa de Pós-Graduação em História Social, a qual eu sou filiado, e sou orientando da professora Mônica Green, que é a coordenadora do NIEG, o Núcleo de Estudos Judaicos da FRJ. Minha pesquisa fala justamente sobre práticas e táticas da comunidade judaica brasileira no Marrocos, e o recorte temporal é entre 1860 e 1903. Todos conseguem ver a minha PowerPoint aqui? Tudo ok? Tudo ok. Perfeito. Então, vamos lá. Geralmente, quando eu falo de uma pesquisa sobre comunidade brasileira no Marrocos, no final do século XIX, o pessoal me pergunta se havia judeus no Marrocos no século XIX e o que eles estavam fazendo lá, né? A minha pesquisa, ela começou com uma espécie de curiosidade, como toda boa pesquisa, né? Olhando os arquivos, os documentos no arquivo histórico do Itamaraty, especialmente sobre o Marrocos, eu me deparei com aquilo que se tornou o principal documento da minha pesquisa, que são os fundos documentais do Consulado-Geral do Brasil em Tânger. E, basicamente, os chamados livros de registros, que são uma espécie de censo feito pelos cônsules no Marrocos daquele período, e também os livros de reclamação, que trazem correspondências, trazem situações da própria comunidade. E, olhando os dados, e aqui é uma ilustração desse livro de registro, uma dessas páginas, né, onde havia o nome, havia a idade, havia o local de nascimento, o local de residência, nome do cônjuge, dos filhos, idade, profissão, né? É uma espécie de planilha de Excel à moda século XIX, que o consulado fez. Curiosamente, a maioria, quase todos, os brasileiros no Marrocos, em 1900, que é a fonte que me serve de base principal para essa comunicação de hoje, das 211 pessoas listadas nesse censo, eles todos faziam parte da comunidade judaica marroquina. O Consulado-Geral do Brasil em Tânger, ele recolhe documentação, especialmente passaportes, certidões de nascimento, título de eleitor, o que houvesse disponível sobre os brasileiros que residiam no Marrocos naquele ano 1900. E em 1901 saiu esse resultado, que é esse livro de registro. E, como colocamos aí, né, das 211 pessoas, 156 eram homens casados, pelo menos 29 eram solteiros, havia uma viúva, 4 mulheres, né? Grande parte dos 211, 158 eram comerciantes, 7 se identificavam como capitalistas, 4 como proprietários, e todos eles têm ali seus nomes, né, especialmente vinculados à comunidade judaica no Marrocos. De todos eles, além disso, olhando para o local de nascimento que eles comunicaram e apresentaram nas suas certidões, apenas o cidadão Mir Azulay teria nascido no Brasil, né? Todos eles se identificavam como brasileiros, os pais de família, digamos assim, que foram se apresentar, que levaram os documentos, né? Todos eles haviam nascido no Marrocos, com exceção do Mir Azulay, migraram para o Brasil e depois retornaram para o Marrocos. Então, havia uma comunidade brasileira no Marrocos do século XIX. Essa comunidade brasileira, que aparece no censo de 1900, basicamente é formada por judeus marroquinos, que haviam migrado para o Brasil ao longo do século XIX e depois haviam retornado para o Marrocos. E aí uma comunidade, então, de retornados, né? Judeus marroquinos que voltam para a sua terra natal se apresentando como brasileiros, né? E quem eram esses judeus marroquinos que vão emigrar para o norte do Brasil, né? Eu sei que depois uma outra apresentação vai falar também um pouco mais sobre isso, mas no contexto da nossa apresentação de hoje, vou tratar desse contexto depois, dentro do nosso tempo, no nosso limite de tempo, trazer um estudo de caso dentre aqueles que nós podemos verificar
nessa documentação trabalhada, eles eram basicamente vinculados aos grupos sefarditas urbanos. Os grupos sefarditas, parte da comunidade que tinha suas heranças culturais vinculadas à diáspora ibérica e que, ao migrarem para o Marrocos, vão se estabelecer principalmente nas cidades e se vincular a profissões e ofícios relacionados especialmente ao comércio, né? Diferente dos, se é que a gente pode chamar de judeus nativos do Marrocos, né? Mas os Mizraim marroquinos, que vão estar mais ligados à agricultura. O Michel Lasquia, que é uma referência muito importante quando a gente estuda judaísmo marroquino, ele vai enfatizar algo que parece óbvio, mas não é, que a gente tem que sempre lembrar, né, que o judaísmo e a identidade judaica nunca foi, e provavelmente nunca será um monolito, né, mas há uma grande diversidade, como foi falado aí pelo nosso mediador no início da mesa, e o Michel Lasquia, ele distingue os sefarditas urbanos daqueles que vão ser chamados de hispanofalantes, que inclui os sefarditas, mas também outros grupos que, em contato com esses, vão desenvolver uma cultura mais relacionada à cultura ibérica, inclusive pela sua fala, e no século seguinte, aí, no início do século XX, vão se relacionar de forma diferenciada, especialmente no período de ocupação espanhola e francesa no Marrocos, né? Também os chamados judeus berberes, que vão ser vinculados mais às regiões montanhosas do Atlas e no sul do Marrocos. E você tem também os judeus mais ligados à cultura que havia do judaísmo marroquino urbano, mas antes da chegada dos sefarditas, que alguns vão chamar de judeus árabes, né? Mas que eles vão estar lá presentes nos melás, que são uma espécie de bairro judaico, né? Então, os sefarditas urbanos, eles vão ser os principais componentes dessa migração para o norte do Brasil ao longo do século XIX. Né? Nossa pesquisa, nós podemos perceber que boa parte deles está relacionada à Aliança Israelita Universal, que é justamente uma escola, uma rede de escolas fundadas por iniciativa da comunidade judaica parisiense, francesa, né? Ao longo do Mediterrâneo Islâmico, e que vai ter, assim, um projeto que a gente veria hoje como um projeto oposto ao sionismo, né? A ideia da Aliança Israelita Universal seria que cada cidadão judeu permanecesse no seu país e ali fosse capacitado para ascender socialmente, né? Então, essas escolas da Aliança vão ser marcadas por oferecer cursos de capacitação, cursos técnicos, cursos de idiomas, justamente pensando nessa ascensão social. Com o tempo, a Jéssica Maglin, por exemplo, que é uma grande pesquisadora da área, ela vai identificar que essa educação afrancesa, ela não vai passar apenas conhecimento técnico, profissional, mas também uma certa noção de civilização, né? No sentido francês. E essas gerações formadas por essa Aliança Israelita, né, Universal, esses alunos, esses ex-alunos, esses egressos, aqueles que não vão migrar, que vão permanecer nas suas cidades, eles vão se destacar como atores políticos importantes, inclusive muitas vezes confrontando as gerações e grupos tradicionais dentro da própria comunidade judaica, né? Inicialmente, esses judeus marroquinos que vão emigrar para o norte do Brasil, eles são também jovens solteiros que vão aspirar a enriquecer com o comércio na região amazônica. A gente tem que lembrar que na segunda década do século XIX, há a abertura dos portos, especialmente na região amazônica, onde você tem uma entrada de uma série de casas comerciais inglesas, americanas, e também você tem, nessa primeira metade do século XIX, o que alguns vão chamar de início do ciclo da borracha, né, o boom do ciclo da borracha também, oferecendo oportunidades de ascensão social. Então, eles não vêm inicialmente com as suas famílias, eles vêm para, usando um termo bem conhecido, fazer a América na América do Sul, né, na Amazônia. E esses indivíduos inicialmente vão se vincular às casas comerciais que já existiam, fundadas por portugueses, ingleses, franceses, estadunidenses. Eles vêm junto com outros imigrantes do
no norte da África, Oriente Médio. Então, esses judeus marroquinos vão se encontrar com sírios, com turcos, né? E inicialmente vão trabalhar para as casas comerciais de importação e exportação, mas com o tempo eles vão criando suas próprias rotas por dentro da floresta e vão eliminando os intermediários e vão se tornando os principais atores do seu próprio mercado, né? Enquanto, no caso do comércio da borracha, né? O trabalhador do seringal, ele passa muito tempo extraindo o material, o látex, enfim, no interior da floresta, né? Não era uma agricultura tão regulada, no sentido de um espaço físico limitado, as árvores ficavam espalhadas pela floresta, né? Então quem coletava o látex tinha pouco tempo de se dedicar ao comércio do próprio material. Esses comerciantes, esses regatões, esses aviadores judeus marroquinos, eles vão aproveitar e vão fazer esse vínculo, essa ligação entre o interior e o exterior da produção da borracha, que vai ser o principal produto no qual eles vão atuar. Aqui eu estou colocando só algumas ilustrações, né? Com exceção do primeiro slide que eu coloquei a foto da fonte do documento que a gente está usando, aqui algumas ilustrações em relação ao nosso contexto, aqui a Casa Moisés, Ezag e Irmão, né? Que vai ser fundada em Itacoatiara. E esses judeus marroquinos que migraram para o Brasil vão formar a rede de apoio dentro da floresta. Nós encontramos documentação indo até Iquitos, indo até a Amazônia peruana, boliviana. Lucas, 5 minutos. Tudo bem. E eles vão formar uma rede familiar. A rede familiar deles vai se confundir e vai ser a mesma rede societária também dos negócios. Então, tem um parente no interior da floresta, tem um parente em Manaus, Belém, tem outro parente que está em Tanger, Tetuã, Mogador, no Marrocos, tem um parente em Lisboa. Porventura pode aparecer algum parente também em outros cantos da Europa, negociando empréstimos, né? Então, eles vão formar essas redes familiares, mas que também são redes de negócio. O caso que eu gostaria de citar, né, é o caso do Saul Ben-Shaya, que a nossa documentação relata numa série de reclamações que ele faz ao Consulado-Geral do Brasil em Tanger, de uma situação que ele passa. Saul Ben-Shaya, como muitos dos seus vizinhos, era um judeu marroquino, que nasceu em Rabat, ele migra para o Brasil, passa 7 anos no Brasil, consegue a naturalidade brasileira, né? E consegue a cidadania brasileira, e aí ele retorna ao Marrocos, né? E a documentação diz que um belo dia ele sai do seu comércio, deixa o filho de 12 ou 13 anos no comércio, e usando os termos que aparecem na fonte, um mouro aparece e não paga aquilo que é o preço devido do produto, e briga com seu filho, usa de violência, insulta publicamente o filho do Saul Ben-Shaya, e o Saul Ben-Shaya vai às vias de fato com esse cidadão muçulmano marroquino, né? A autoridade local manda prender Saul Ben-Shaya, e quando é preso, Saul Ben-Shaya puxa lá a documentação e fala: eu sou brasileiro, eu não posso ser preso por vocês, né? Eu coloquei aqui o título dessa parte de A Arte dos Fracos, porque o Michel Dissertot, o historiador, vai dizer que dentro de uma situação em que o indivíduo não tem um domínio da situação, não tem um domínio das condições, das suas possibilidades de ação, né, ele usa de táticas. E o Dissertot vai dizer que a tática é a arte do fraco. Então, aqui a gente começa a trazer esse conceito de que esses naturalizados, judeus marroquinos, que pegaram a naturalização brasileira e voltaram para o Marrocos, eles vão usar a sua cidadania brasileira como uma tática para se desvencilhar de problemas cotidianos que poderia haver, né, entre a comunidade judaica e as autoridades muçulmanas do próprio Marrocos, né? Quando o Saul Ben-Shaya ele diz que é brasileiro, ele se enquadra na condição de protegido do Brasil. Havia uma legislação no Marrocos que dizia, naquele período, final do século XIX, né, que o cidadão estrangeiro não podia ser julgado pela justiça marroquina, ele deveria ser julgado pela autoridade consular do seu próprio país, né? Então ele vai sacar dessa documentação e vai invocar esse foro privilegiado, né? E no que
isso nos coloca no contexto da condição judaica no Marrocos. O Daniel Rivet, que é um historiador francês sobre o Marrocos, vai falar que a condição judaica no Marrocos não era nem de incluído nem de excluído. Eles não eram considerados parte da composição do povo marroquino, mas você poderia encontrar muitos judeus em posições de evidência, inclusive como conselheiros dos governantes, né? E aí, em 1880, quando você tem uma série de incursões, interferências estrangeiras, né, coloniais, imperialistas, especialmente da Espanha, da França, da Inglaterra, no entorno do Marrocos, a chamada Conferência de Madrid criou esse estatuto de protegido, ou seja, quem fosse estrangeiro no Marrocos ia responder à justiça do país ao qual tinha cidadania e nacionalidade. E isso vai atrair os componentes da comunidade judaica como uma espécie de foro privilegiado que pudesse protegê-los de qualquer abuso que poderia ser cometido pelas autoridades muçulmanas locais, né? E essas documentações, essa condição de protegido, vai ser altamente utilizada não só pelos judeus naturalizados brasileiros, mas especialmente pelos naturalizados franceses, espanhóis, né? Ingleses, austro-húngaros, embora muitos deles, ou a maioria deles, tivesse nascido no próprio Marrocos, né? Que vai ser chamado de uma consularização do cotidiano. Qualquer situação vai ser motivo de apelo para o cônsul da sua naturalidade, da sua nacionalidade, num contexto de chamada anarquia marroquina, ou seja, havia tanta interferência no Marrocos, interferência estrangeira no Marrocos, que autoridades locais, as instituições locais do Marrocos estavam se fragmentando, né, estavam ruindo. E assim o Saul Ben-Shai ele vai justamente ser julgado, vai ser assessorado pelo cônsul brasileiro no Marrocos, tá? A situação dele não acabou tão bem quanto ele esperava. Ele vai ser liberado com 52 horas depois. Esse tempo todo o comércio dele ficou fechado, ele ficou preocupado com o lucro que ele deveria obter, né? E ele vai reclamar ao governo brasileiro. Concluindo, né, que também é uma continuidade para a nossa pesquisa, que é essa noção de que os postos consulares brasileiros vão se valer muito dessa presença desses naturalizados no Marrocos, né, como uma estratégia diplomática. Um segundo ponto de continuidade é contextualizar essa migração dos judeus do Marrocos para o Brasil num espectro maior de migrações pelo Atlântico. E, em terceiro lugar, né, perceber que essa tática de uso da naturalidade não era apenas usada pelos naturalizados brasileiros, mas também de outras cidadanias. No meu caso, estamos pesquisando também aqueles que puxavam lá a certidão de cidadão americano. Tá? Nossas referências e algumas nossas referências e nosso agradecimento à paciência de vocês. Obrigado. Muito obrigado, Lucas. Extremamente interessante esse vai e vem Marrocos-Brasil, Brasil-Marrocos. E vamos para a nossa terceira apresentação, A Voz de Israel, Redes de Poder de uma Elite Judaica na Amazônia, 1918-1923, com a querida Eneida Damasceno Borges de Sá, que vai iniciar, né, Eneida, se apresentando e dizendo de onde você fala e aonde você pesquisa para nós. Bem-vinda, Eneida. Bom dia a todos. Eu já liguei aqui minha câmera também, agora pegou. Bom dia a todos, meu nome é Eneida Damasceno, eu sou formada em Licenciatura em História pela Universidade Federal do Amapá e sou mestre em História pela Universidade Federal do Amapá também. Tanto na minha graduação, no meu trabalho de conclusão de curso e na minha pesquisa de mestrado, eu estudei sobre judeus. E aí, antes de adentrar em si na minha pesquisa, que eu utilizei o jornal Qual Israel como objeto de estudo, quero falar um pouco como eu cheguei nessa temática. A partir das minhas aulas, né, na graduação, eu entendi que o estudo da história é o estudo do passado com o olhar no presente. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção aqui na minha cidade era a presença, digamos, de sobrenomes judaicos em alguns pontos da cidade. Por exemplo, como o nome da principal praça aqui da nossa cidade, Macapá. Eu sou do estado do Amapá, município de Macapá. E aí, o nome da principal praça, primeiramente, se chamava Praça Zaguri. Existe também um trapiche que é um ponto turístico, no momento está fechado, infelizmente, que se chama Trapiche Eliezer Levi, que é o nome de um judeu também, que posteriormente eu vou explicar um pouco mais. E justamente minha pesquisa sobre judeus é por conta desse nome, desse judeu.
E também tem ruas, Rua Eliezer Levi, Travessa Leão Zaguri, enfim, o nosso aeroporto também tem o sobrenome Alcolumbre, que também é um sobrenome judaico. E como eu fiquei curiosa, eu fui pesquisar no Google algo a respeito, né, desses sobrenomes, e eu achei apenas informações nos blogs daqui da cidade, que falam sobre a presença de famílias judaicas aqui no decorrer do século XIX e início do século XX. A partir daí, eu conversei com o meu orientador e falei, né, que seria importante a gente realizar um estudo sobre a presença de judeus aqui em Macapá, e que não existia nenhuma pesquisa científica a respeito, enfim. E aí eu iniciei a pesquisa no meu trabalho de conclusão de curso, e a partir dos meus estudos, né, sobre a história daqui do Amapá, eu pensei logo de antemão que esses judeus haviam chegado aqui num período de formação do território federal do Amapá. O Amapá era um município que fazia parte do estado do Pará, e depois ele se tornou um território federal a partir de 1943, e isso causou um grande número de imigrações para cá, tanto de pessoas de outros estados como de grupos de estrangeiros. Então, eu iniciei as pesquisas falando sobre comerciantes judeus na cidade de Macapá, do período territorial, entre 1945 e 1956. E aí comecei minha pesquisa bibliográfica, e aí eu logo percebi que esses judeus eles não haviam chegado aqui por conta da formação do território federal, eles já estavam presentes aqui desde o final do século XIX, e um dos primeiros judeus que se tem referência aqui, que chegou aqui e montou uma casa de comércio, era o judeu Leão Zaguri. Então, além da família Zaguri, tinha a família Bemergui, tinha a família Alcolumbre, enfim, famílias que se destacaram, né, na minha pesquisa. A partir dessa pesquisa, eu encontrei algumas referências sobre o judeu Eliezer Levi. O judeu Eliezer Levi, mais conhecido como Major Eliezer Levi, ele era um dos judeus que eu posso dizer, né, que mais ativos, eu chamo ele de ativista, era um dos judeus mais ativos aqui da região amazônica. Pelo fato dele sempre estar participando da fundação de associações, de comitês judaicos, ele fundou também uma escola na cidade de Belém, no início do século XX, e ele foi intendente municipal da cidade de Macapá, no decorrer da década de 30, ele foi intendente municipal aqui de Macapá 2 vezes, a partir de 1931 até 1934, e posteriormente em 1937. Depois ele também foi intendente municipal de outro município do Pará, o município de Afuá, em 1941. Então, a partir dessas pesquisas, de trabalho de conclusão de curso, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre ele, e cheguei no jornal Qual Israel, que teve o Eliezer Levi como um dos fundadores. Então, eu utilizei o jornal Qual Israel como meu objeto de pesquisa para a minha pesquisa de mestrado. E a minha pesquisa ela se baseia basicamente na análise desse jornal. Bom, eu dividi a minha pesquisa em 3 capítulos, a minha pesquisa de mestrado. O primeiro capítulo eu falo intitulado Nova Terra da Promissão, Judeus na Amazônia, Imigrantes do Marrocos. Eu falo sobre a imigração de judeus marroquinos para a Amazônia, e falo também um pouco, de forma bem breve, da imigração de judeus da Europa para cá, para o Brasil. E aí eu dividi o meu primeiro capítulo em 2 subcapítulos. O primeiro subcapítulo se chama Aliança Universal Israelita, uma ponte para a imigração de judeus marroquinos. Eu percebi que, através dessa instituição educacional, alguns judeus eles tiveram a possibilidade de migrar, até mesmo porque, como o colega falou anteriormente, ele falou da Aliança Universal Israelita, eles ensinavam idiomas. Então, alguns judeus que migraram para cá tinham um certo nível de escolaridade, claro que não todos. Tem casos também de judeus que chegaram aqui que não tinham estudo, mas enfim. Então, eu falei um pouco da Aliança Universal Israelita porque ela possibilitou essa imigração já em meados do século XIX, possibilitou a imigração de alguns judeus residentes na Europa e no norte da África, que é, no caso, Marrocos. E aí eu falei também sobre a formação do Estado Nacional Brasileiro e das identidades coletivas judaicas, no primeiro capítulo. Eu destaquei quem eram esses judeus marroquinos que vieram para a Amazônia,
eu utilizei o Samuel Ben-Kimol, que é um dos principais pesquisadores que falam sobre a imigração e a presença desses judeus marroquinos na Amazônia, e ele destaca que 2 grupos judaicos residentes do Marrocos imigraram para cá, que eram os Megorashi e os Toshavi. Então, o meu primeiro capítulo, basicamente, foi feito a partir de pesquisas bibliográficas. E aí, no segundo capítulo, eu falei sobre conceituados comerciantes judeus na Amazônia. Como eu tinha falado no meu trabalho de conclusão de curso sobre a presença dos judeus na cidade de Macapá, e, basicamente, nessa minha pesquisa do trabalho de conclusão de curso, eu consegui encontrar esses judeus mais em atividades econômicas. Eu fiz esse segundo capítulo também, falando um pouco dos comerciantes judeus da cidade de Belém, porque o jornal Call Israel me possibilitou isso, porque ele traz propagandas de casas de comércios e de empresas de judeus que viviam na comunidade de Belém. E aí, como subcapítulo do meu segundo capítulo, eu falei dos comerciantes judeus de Macapá, aí eu intitulei como Leão do Norte, comerciantes judeus na cidade de Macapá. Esses judeus eles estavam presentes principalmente em atividades de importação e exportação, em atividades de navegação também, como gerentes de empresas de navegação, empresas aéreas também. Enfim, então eu destaquei algumas atividades econômicas em que os judeus estavam ligados, e como também na figura do regatão. O regatão era o principal meio como é que eu posso falar? Era o principal meio que existia para que as pessoas do interior da Ilha do Marajó pudessem comprar produtos, e também servia também como um meio até de enviar cartas, recados de um parente para outro, parentes que morassem ou na cidade de Belém ou nos municípios do Pará. Aqui no município de Macapá também mandavam recados, e eles vendiam vários tipos de produtos também através do regatão, e eu encontrei também, a partir das minhas pesquisas, a presença de judeus nessa atividade do regatão. E aí, eu acho interessante que, no decorrer do século XIX, esses judeus eles estão presentes nessas atividades de regatão, na extração da borracha, no auge da economia gomífera, mas eu percebi, através dos meus estudos, que eles começam, a partir do final do século XIX, início do século XX, a ganhar espaço em atividades econômicas mais expressivas, como empresários de comércio de importação e exportação aqui na Amazônia. Aqui em Macapá, por exemplo, eu posso exemplificar isso com os judeus de Macapá, por exemplo. A primeira farmácia fundada no município de Macapá foi a farmácia Zaguri, que era de uma família judaica. A primeira fábrica de refrigerante foi fundada pela família do Leão Zaguri. O refrigerante se chamava Flip Guaraná e fazia muito sucesso aqui na década de 40, 50. A primeira sorveteria também. Então, assim, até a década de 50, 60, esses judeus eles estavam bem presentes aqui na parte comercial do centro da cidade, e também presente na cidade de Belém, como eu pude verificar através do jornal Call Israel. Então, esse foi meu segundo capítulo, falei dessas atividades econômicas. A partir do terceiro capítulo, intitulado A Voz de Israel, Novas Fontes sobre a Comunidade Judaica na Amazônia, eu faço em si a análise do jornal, e eu separei, eu fiz a análise a partir de categorias, para eu entender como se dava, né, essa dinâmica de judeus aqui na Amazônia, na cidade de Belém. E aí eu separei por 4 categorias: política internacional, política regional, economia e religiosidade. A partir dessa minha análise, eu percebi que esses judeus, em sua maioria, realmente eram marroquinos, e eles estavam também digamos, em constantes idas e vindas. Eles também realizavam viagens para o Marrocos, às vezes eles iam para ficar lá no Marrocos, às vezes só para visitar parentes. Isso está destacado no jornal, em uma parte do jornal denominada Notas Sociais. 5 minutos. Tá.
O objetivo geral do jornal Call Israel era fazer propaganda sobre a causa sionista, mas como tinha essa barra de notas sociais que vem separadinha assim do lado do jornal, falando sobre casamentos, viagens, batismo, circuncisão, eu consegui entender como era essa dinâmica do judeu que estava presente aqui na Amazônia. Vou falar logo dos subcapítulos, só tem 5 minutos. No primeiro subcapítulo do terceiro capítulo, denominado Qual Israel, Voz Sionista na Amazônia, eu falei um pouco sobre a utilização do jornal na pesquisa histórica, e eu usei a pesquisadora Capelato, que ela ensina metodologias de como se analisar um jornal a partir da pesquisa histórica. No segundo subcapítulo, eu denominei de Uma Administração Fecunda, Relações de Poder de uma Elite Judaica na Política Amazônica. Eu destaquei alguns artigos do jornal que falam sobre a presença de judeus na área política, além do judeu Eliezer Levi, que foi intendente aqui na cidade de Macapá. Eu também encontrei Abraham Bentes, desculpa se eu não lembro o sobrenome dele, mas era um judeu que também era intendente municipal no município de Afuá entre 1918 e 1920. E aí eu percebi também uma certa ligação dos judeus, pelo menos os judeus dirigentes desses jornais, com o Partido Republicano Federal, mas são artigos, um número pequeno de artigos que fala sobre política ou sobre a economia, falava um pouco sobre a extração da borracha aqui, porque, no geral, o jornal está ligado mais à questão da causa sionista. No terceiro subcapítulo, eu denominei de Retrospectos Econômicos, Economia do Pará na segunda década do século XX. Eu faço a análise dos artigos do jornal que falam sobre a economia paraense e falam sobre a extração da borracha, que foi um dos principais, foi uma das principais, foi a atividade principal que o estado do Pará teve, e foi o período principal também de urbanização e estruturação do estado do Pará e da cidade de Belém. E aí, no outro subcapítulo, eu falo das sinagogas da Amazônia, espaço religioso e comunitário da comunidade judaica. Eu não adentro na questão religiosa, eu não pesquiso sobre religião judaica, eu acho muito complexo, e também não era o meu foco, mas eu falei sobre o surgimento de sinagogas na Amazônia já no decorrer do século XIX, na cidade de Belém, e falo quais eram as figuras principais que estavam presentes como é que eu posso falar a palavra? Eu falo da presença dessas sinagogas e da importância de se entender que naquele período existia uma religião oficial, que era a Igreja Católica, porém os judeus eles conseguem ter seus espaços aqui para praticar sua religiosidade aqui na Amazônia. E o último subcapítulo são os judeus uma nação, movimento sionista na Amazônia. Eu falo sobre os artigos voltados para a causa sionista, que é o objetivo geral do jornal, e trago alguns artigos falando de como esses judeus que dirigiam o jornal e também outras associações judaicas estavam extremamente ligados à causa sionista, tanto nacional quanto internacional, trocando cartas com líderes do movimento sionista de outros países. Basicamente é isso. Obrigada. Muito obrigado, Eneida. Lindo trabalho. Já tivemos no Líbano e uma presença marroquina no Brasil. E agora vamos para algo diferente, eu acredito. O Dov Weiner, nosso antigo colaborador, né, Dov? Eu os conheci na USP. Fizemos a conferência em 2019. Fizemos antes da pandemia, o Eva Minerva, aqui em São Paulo. E estamos juntos de novo. O Dov vai apresentar para nós Citizen Science in a Transnational Community of Memory, Brazilian Zionist Youth Movement. Então, por favor, Dov, a palavra está contigo. Meu nome é Dov Weiner, minha formação é em psicologia e eu me ocupo há muitos anos em TIC, em educação e em patrimônio cultural. Originalmente eu sou de Ipiranga, São Paulo, mas eu vivo
em Israel desde 1966. Eu vou fazer a partilha da apresentação. Um momento. Estão vendo? Ok. Em primeiro lugar, eu quero acentuar, vocês veem aqui um link a essa apresentação. Eu não vou conseguir fazer todos os slides. Quem tiver interesse pode baixar em timeurl.com/USP e aí vai receber toda a apresentação. Agora, eu gostaria de fazer os créditos, principalmente ao pessoal aí em São Paulo, que é o Centro de Memória do Museu Judaico de São Paulo, a Roberta Sundfeld e a Linda Dervish Blay, e também em São Paulo os colaboradores Rubens Mal, Marco Chussidi e Ari Alperen, que colaboraram e estão colaborando nesse projeto. O projeto é um projeto em que, nessa apresentação, eu vou me referir aos seguintes elementos. A metodologia de ciência cidadã, que nós estamos empregando para a documentação dos movimentos sionistas do Brasil. Depois, o desenvolvimento de uma comunidade de memória. Praticamente, eu estou invertendo a ordem cronológica, por causa que o que começou foi a comunidade de memória, que levou a um projeto de documentação dos movimentos sionistas do Brasil através de uma metodologia de ciência cidadã. Mas vamos começar da metodologia. Ciência cidadã é o envolvimento do público em geral em atividades de investigação científica, quando os cidadãos contribuem ativamente para a ciência, quer com o seu esforço intelectual, quer com o seu conhecimento contextual, quer com as suas ferramentas e recursos. Os participantes fornecem dados e competências, levantam novas questões e participam de uma nova cultura científica. E, ao mesmo tempo, eles acrescentam valor, os voluntários adquirem novas aprendizagens e competências na compreensão mais profunda do trabalho científico de uma forma atrativa. Agora, alguns projetos de ponta em ciência cidadã, que é a European Citizen Science Association, na Europa, tem um projeto European Union Citizen Science Project, que tem uma sucursal aí no Brasil. Aí no Brasil, a Civis praticamente pegou a plataforma da Citizen Science Project e naturalizou ela no Brasil, e ela serve para projetos locais, com uma acentuação em ecologia, em projetos de biologia, que, em geral, é a origem principal de projetos de citizen science. Mas depois dessa origem basicamente ecológica, se expandiu e temos projetos no mundo que se ocupam no mapeamento do cosmos, estrelas, voluntários descobrem novas estrelas, voluntários descobrem novas formas pelas quais proteínas se estabelecem, voluntários trabalham em uma série enorme de projetos. E a plataforma principal nessa área é a Zooniverse. A Zooniverse ela é uma plataforma aberta para pesquisadores que querem engajar um número muito grande de pessoas para participarem na sua pesquisa. E essas pesquisas se efetuam em todas as áreas, em física, química, biologia, ecologia, em todas essas áreas, isso há elementos. A plataforma permite gerenciar os voluntários, principalmente, inicialmente, captar os voluntários,
e gerenciá-los, de forma que eles são estimulados a participar do projeto e, por outro lado, se pode fazer uma verificação de qualidade dos resultados do seu trabalho através de uma comparação de resultados de um voluntário com outro, de um grupo pequeno de voluntários que fazem a mesma tarefa. Se eles chegam à mesma conclusão, então tem uma possibilidade muito alta de que a conclusão seja correta. Se há uma divergência muito grande, há necessidade de introduzir um elemento de especialização para verificar o tal dado. Agora, esses projetos se expandiram para a área de ciências sociais e humanidades. Atualmente, há muitos projetos na área de história, na área de literatura, na área de estudos judaicos. Aqui eu mostro um projeto que foi iniciado pela Universidade de Filadélfia, o Centro de Estudos Judaicos, que é um projeto excelente de tomar toda a documentação da Genizá do Cairo, que vocês sabem que há uma quantidade muito grande de documentos medievais que foram mantidos numa sinagoga no Cairo e que foram recuperados no fim do século XIX, início do século XX. Esses documentos foram digitalizados e atualmente, e também como muitos deles estavam afarrapados, houve um projeto de inteligência artificial na Universidade Hebraica de Jerusalém para conectar os farrapos e reconstituir os documentos. Agora, o Centro de Filadélfia está fazendo a transliteração desses documentos. E esses documentos são tanto em hebraico como em árabe ou árabe judaico, que é hebraico escrito em árabe. Então, voluntários de todo o mundo estão participando desse projeto, que é um projeto de humanidades, não somente importante para estudos judaicos, mas também para estudos em geral da Idade Média. Agora, como é que nós aplicamos essa metodologia de ciência cidadã? Nós fizemos isso na procura de documentação e digitalização dos documentos dos movimentos juvenis sionistas do Brasil. Os movimentos juvenis sionistas no Brasil são variados. E aqui eu mostro a vocês alguns exemplos. Nós temos o Hashomer Hatzair, nós temos o Abonim Dror, temos a Hazita Nor, nós temos o Bnei Akiva, temos o Betar e tem vários outros. Do lado esquerdo é a genealogia do Abonim Dror, que inclui vários documentos que originalmente vêm do movimento Dror na Polônia e, através de uma série de fragmentações e reuniões, se tornou atualmente o movimento Abonim Dror. Agora, esses movimentos estão inscritos no mapa de Israel. Aqui vocês veem o mapa de Israel e dos dois lados vocês veem os kibbutzim, ou moshavim, no caso do Betar, que foram estabelecidos ou que foram preenchidos, foram complementados através de membros egressos dos movimentos juvenis do Brasil. Do lado esquerdo, vocês veem Bror Heil, Mefalsim, Eretz, Hatzerim, Gvat, que são movimentos relacionados ao Ichud HaKvutzot Kibbutzim, um dos movimentos kibutzianos, Kfar Sot, Kisufim, Sde Nahum e outros movimentos, Gash, Givatos, Zikim, Yassur, Ena Shufrit, são do Hashomer Hatzair, Ein Tzurim é do movimento Bnei Akiva, e Mevo Betar é do movimento Betar, é um Moshav Shitufi. Agora, esses movimentos deixaram um acervo muito grande de documentação. E no processo de recuperação dessa documentação, no processo de comemoração da memória desses movimentos juvenis, nós estamos
executando um projeto de digitalização dessa documentação. Eu quero, como eu estou começando do fim, eu quero mostrar para vocês um exemplo dessa documentação. Quer dizer, vocês entrando nesse link aqui, https://dror.bril.org, vocês entram imediatamente na possibilidade de fazer uma busca. Vocês podem escrever um contexto geográfico, um nome, um evento, um dos voluntários que participou do processo de digitalização e receber uma resposta. Para um pouco de dramatização, eu fiz a pergunta, botei SCLEAR, pesquisei o nome SCLEAR e recebi 6 documentos, achei 9 documentos. Entre os 9 documentos referentes ao SCLEAR, escolhi 2 para apresentar a vocês. Vocês notem que do lado esquerdo está o nome do voluntário que pegou esse documento, leu o documento e criou um resumo. Do lado direito, vocês veem, ele criou a metadata, ele criou os metadatados que descrevem o documento. Inicialmente, ele diz esse documento de onde que é, no jornal Vanguarda Juvenil, se refere ao Moacir SCLEAR, a data do documento, e do lado direito vocês veem que se trata de um manifesto publicado na Vanguarda Juvenil, escrita pelo Javier Moacir SCLEAR, na qual ele manifesta sua identificação com os ideais do movimento e sua decisão de integração e militância nas fileiras da ideologia sionista socialista. E o manifesto foi divulgado aos ramos do movimento e também à comunidade. E, por outro lado, um outro documento... 5 minutos, tá? 5 minutos, puxa vida, vai rápido, né? Outro documento, mas vocês podem ver a apresentação se tiverem interesse. O outro documento aí é a carta em que o Moacir, é uma reunião que houve em que o Erwin Semmel, um dos membros da direção do movimento, manda uma carta explicando por que o Moacir SCLEAR foi expulso do movimento. Vocês veem aqui os originais dos documentos, quer dizer, a digitalização original do documento. Em cima, eu copiei e cortei o documento da Vanguarda Juvenil do Mico SCLEAR, e embaixo a carta do Erwin Semmel, e vocês podem ver que na carta o Mico SCLEAR explica que ele decidiu sair do movimento por causa que ele se opõe à orientação social-democrática dele e que ele prefere uma orientação à União Soviética, que é a favor da paz e que é a pátria do socialismo. Isso foi por causa que ele passou do movimento para o Hashomer Hatzair, que mesmo tarde, em 54, ainda tinha essa orientação soviética. Agora, nesse arquivo que vocês podem encontrar, temos mais de 6.000 documentos escaneados e classificados de Brochheil, do arquivo de Brochheil, do Kibbutz. Também temos 1.700 documentos do Museu Judaico de São Paulo. Tem uma publicação em literatura, tem uma literatura secundária muito grande à disposição, que pode ser encontrada no site. Temos os arquivos do Abonim Dror atual, temos o arquivo pessoal de Dov Samir e temos outros diversos documentos. Somente para completar, eu creio que o tempo já passou, nós, depois de começar com a documentação do Ihud Abonim, do Abonim Dror, nós estamos fazendo um esforço para ampliar o escopo para todos os movimentos juvenis sionistas do Brasil. Um exemplo são materiais da Miriam Halfin, que foi secretária nacional do Hashomer Hatzair entre 49 e 52,
e ela também criou um filme. Ela, fora isso, também, com uma última informação, nós fizemos um acordo com o arquivo do Estado do Rio de Janeiro e nós recebemos todo o arquivo do Axomer Hatzair do Rio de Janeiro e nós estamos preparando esse arquivo do Axomer Hatzair para publicação. Obrigado. Muito obrigado, Dov. O Dov sempre envolvido com banco de dados, depois a gente troca umas ideias. Vamos, né, Maria Lúcia, para a última apresentação da Bianca Vasconcelos Kraus Silva, um estudo sobre a vitalidade linguística do Yiddish e do hebraico na comunidade judaica de São Paulo. Por favor, Bianca, a bola está contigo. Obrigada aos organizadores, ao Sérgio por estar organizando esse evento tão incrível. Eu estou numa gambiarra aqui, mas vocês estão me ouvindo? Só confirma para mim. Sim? Sim. Com o áudio no celular e a apresentação eu estou no computador. Certo, eu vou apresentar aqui. Bom, então, me introduzindo vocês à minha pesquisa. Então, eu sou a Bianca, né? Eu sou do interior de São Paulo, então eu não sou judia, eu não falo hebraico, eu não falo Yiddish e eu não sou de São Paulo. Eu estou cursando... É bom pontuar, né? Eu estou cursando agora a licenciatura em Letras Integral aqui na Unicamp, né? Estou na minha sala do meu grupo de pesquisa. Eu já sou formada em estudos literários. A minha professora veio da UF, né, a professora doutora Lívia Otira, e eu vim apresentar um pouco sobre a minha iniciação científica, que vai ser configurada na minha monografia para ano que vem, ok? Bom, então vamos lá. O objetivo geral que eu tenho aqui na minha pesquisa é verificação da ocorrência do language shift, né, em relação ao hebraico e ao Yiddish na comunidade judaica de São Paulo. E meu objetivo secundário é que sim, se ele ocorreu, como que ele ocorreu e em qual geração ele ocorreu. E, além disso, eu quero analisar os domínios, que é um conceito de Fishman, 1965, em que o hebraico e o Yiddish são falados ou não. Bom, então vamos entrar nessa parte do language shift, o que ele é, né, e o que é esse conceito de domínios. Bom, o language shift é um processo linguístico em que uma comunidade fala, ela troca uma língua pela outra. Tá? Então, ela pode sim acontecer no nível individual, mas aqui para minha pesquisa eu estou interessada na troca, né, se ocorreu ou não essa troca em questão da comunidade. E a questão dos domínios não é proficiência, tá? Então, nessa pesquisa eu não estou analisando a proficiência dos meus entrevistados. Eu estou analisando se eles usam no contexto sociocultural, né, organizado, a gente pensa em sistemas como, por exemplo, membros da família, então a gente está pensando na casa, no círculo de amizades, membros da sinagoga, né, colegas de trabalho, membros da comunidade escolar. Então, quando a gente fala de domínios, a gente está pensando nesses lugares onde as pessoas falam, certo? Muito bem, então, como eu falei que eu não sou judia, né, então a minha abordagem é a etnografia, então eu preciso imergir dentro da comunidade para entender várias coisas, várias significações, né, e eu faço esse deslocamento de onde eu estou para entender o que está acontecendo nessa cultura. E para conseguir chegar na comunidade judaica, eu me utilizei do conceito do âncora, né, da Mirror, em que eu tenho uma pessoa que me introduz na comunidade pesquisada, que me indica amigos, conhecidos, ou simplesmente pessoas que queiram contribuir com a minha pesquisa. Então, eu comecei com um âncora, que eu vou chamar ele aqui de Daniel B., e depois, ao longo da pesquisa, eu descobri outra pessoa, que seria a Lilith S. Bom, então, onde eu fui? Eu fui no Shoshana Deli Shop, para quem é de São Paulo conhece, tá aí no Bom Retiro.
eu fiz várias visitas ao Museu Judaico, né? Como o Dov estava comentando aí do acervo também deles. Então, eu fiz uma parte da minha incursão foi visitar o Museu Judaico, né? E aí, depois de alguns encontros, algumas conversas, eu comecei a elaborar meu questionário. Essas são algumas das minhas referências, né? Dentro aí da sociolinguística, em que eu peguei o questionário de Hoffman Walker, traduzi para o português e adaptei algumas coisas, porque Hoffman Walker estuda a comunidade italiana no Canadá, né? Enquanto a comunidade que eu ia pesquisar, que eu pesquisei, foi a comunidade judaica em São Paulo. Então, eu estruturei o meu questionário assim e alguns procedimentos também do projeto 2010 de Mendes e Oshiro. Motivações linguísticas, quando eu falo de motivações linguísticas, eu quero entender o que leva as pessoas a usarem ou não aquela língua, né? E Vogel-Engel é uma referência para eu entender quais instrumentos e quais escalas seriam melhores para a minha pesquisa. Bom, então vamos lá. Fiz esses questionários, essas entrevistas, e de forma presencial e virtual. Então, meu questionário acabou ficando com duas partes, né? Identificação ética e línguas, e a minha entrevista sociolinguística foi dividida em cultura judaica, herança cultural e discriminação. Então, foi um questionário e uma entrevista bem parruda, tanto que... Deixa eu pular aqui um pouquinho. Tanto que deu mais ou menos 1 hora aqui cada entrevista. Eu consegui entrevistar 27 pessoas, sendo 12 homens e 15 mulheres, e as minhas variáveis foram sexo e geração, né? Para a gente entender essa troca, a gente precisa entender a geração, né? Então, a análise que eu estou trazendo aqui é principalmente de geração. E no recrutamento, eu perguntei, né? Você consegue me indicar 2 pessoas que participariam dessa pesquisa? E, bom, voltando um pouquinho aqui para o questionário, eu trouxe alguns exemplos aí para você. Então, em identificação ética, eu estou tentando entender onde que a pessoa está localizada ali nas práticas do judaísmo, né? Então, eu estou pensando desde o ortodoxo, conservador, reformista, humanista. Então, eu quero entender como que ele está inserido, quais são as pessoas que ele interage. E quantos dos seus amigos estão da comunidade judaica também? Então, como que entra essa interação indivíduo-comunidade? Bom, a parte principal, que é a que eu vou fazer o recorte aqui hoje, vai ser sobre as línguas, né? Então, perguntas como você fala ou entende hebraico, você fala ou entende o Yiddish, quão importante é falar hebraico e Yiddish com a sua família, quão importante é falar hebraico e Yiddish na sua sinagoga. Bom, pincelando aqui também um pouco sobre cultura judaica. Então, na sua opinião, pode ser judeu sem falar hebraico? Na sua opinião, pode ser judeu sem falar Yiddish? As crianças judias paulistanas, elas devem aprender o hebraico? As crianças judias paulistanas, elas devem aprender o Yiddish? Enquanto em herança cultural, eu estou voltada às origens, né, das pessoas. Então, onde seus pais nasceram? Seus pais falam português? Seus pais falam hebraico? Seus pais falam Yiddish? E na parte de discriminação, eu entro mais nessas questões de segurança, né? Alguma vez você se sentiu discriminado por falar hebraico ou Yiddish, a questão de falar em público ou não. E depois que eu terminei esse questionário, eu voltei e aí eu conheci a Casa do Povo. Foi muito importante, foi ótimo, eu sou muito grata ao pessoal que organiza lá. Muito obrigada. E eu consegui pessoas que queriam participar, né? Então, vamos lá um pouquinho para a estratificação da minha amostra. Então, ela ficou assim, eu tenho primeira, segunda, terceira e quarta geração, divididos, né, em sexo feminino e sexo masculino. Bom, como que eu fiz a sistematização? Separei o áudio e a imagem do Audacity nas entrevistas que foram feitas de modo online. Eu separei as respostas em qualitativas e quantitativas, então 2 planilhas de respostas abertas e fechadas no Google. Eu estou para terminar as transcrições agora, nesse mês de novembro, no Elan, que é um programa que a gente usa para fazer transcrição linguística, e depois eu vou passar para a plataforma do R para fazer algumas outras avaliações. Bom, então vamos pensar aqui na análise quantitativa. Então, quem fala
o hebraico. Quem entende o hebraico, né, primeiro? Então, todos os 27 participantes, eles comentaram que eles têm algum conhecimento de hebraico, mesmo que instrumental. E quem que fala o hebraico? 17 dos 27 participantes disseram que falam o hebraico. Né? Quem entende o Yiddish? 10 dos 27 participantes disseram que entende algum nível de Yiddish, e quem fala efetivamente, né, o Yiddish. 5 dos 27 participantes falam o Yiddish. Muito bem, então algumas perguntas aqui para a gente entender também. Quão importante para você poder falar hebraico e Yiddish com a sua família? Eu comecei com essas perguntas juntas, mas depois elas foram separadas, então eu vou pedir para vocês considerarem que é o hebraico, tá? Então, se vocês virem no polo ali mais positivo do muito importante, mais ou menos importante, a gente vê que mais ou menos 10 pessoas ficaram nesse polo, né? De 7 mais 10 ali. Pouco importante, não é importante, ficou com 17 pessoas. Enquanto na parte dos amigos, a gente vê que também fica ali no polo do pouco importante, não é muito importante, com mais ou menos 19 pessoas. E quando a gente fala da sinagoga, a coisa muda um pouco, né? Foi comentado também que algumas pessoas falaram, olha, é muito importante porque tem a ver não só com comigo mesma, né? Tem a ver com a minha comunidade, tem a ver com fazer os meus serviços. E a gente percebeu que teve uma mudança drástica no domínio do lugar religioso, né, da sinagoga. Então, muito importante e mais ou menos importante foi um polo aqui um pouco maior, inclusive com pessoas que relataram que não frequentam a sinagoga. Bom, muito bem. Aí pensando na questão de língua que vocês falam em família, então foi perguntado qual língua sua família fala quando vocês estão em família. O português apareceu, né, na sua maioria. O português e francês foram 2 participantes que têm família provenientes do Egito. Português e espanhol é uma participante que o cônjuge fala espanhol, então acaba sendo a língua da família também. E qual língua você fala com seus amigos? Então, o português, de novo, ele apareceu aí como predominante junto com o inglês, o espanhol, porque alguns participantes relataram que têm amigos em outros países, né? E acabam usando o inglês e o espanhol mesmo como língua. Bom, 26 dos meus 27 participantes, eles têm o português brasileiro como língua materna. A única exceção que eu vou puxar aqui de novo, aqui para vocês conseguirem ver, é o Matheus L., que ele veio imigrante no meio da Segunda Guerra, ele veio em 1937, mais ou menos, e ele veio bem bebezinho, então ele conseguiu, o português é uma das línguas que ele fala sem sotaque nenhum, né? Ele conseguiu ter essa aquisição do português, mas a língua materna dele é o alemão. Ele veio da Alemanha. Bom, muito bem. Quanto tempo eu tenho, Maria Lúcia? 5? 4 minutos. Tá bom, obrigada. Ok, então na análise qualitativa, a minha amostra trouxe, né, pessoas de um judaísmo mais liberal, né, nesse contexto da América Latina, mas uma coisa que, como não judia, eu fiquei surpresa, a gente tem uma acho que normatividade, né? Então, quando a gente às vezes pensa, o pessoal fora da comunidade judaica, a gente pensa mais em leste europeu, a gente pensa no que aconteceu na Segunda Guerra, na Shoah, enfim. Então, eu encontrei judeus das 3 origens, né? Acho que Nazim, Sefaradim e Mizrahim. Na herança cultural também foi bastante diversa, então antepassados da Argentina, Estados Unidos, Uruguai, Marrocos, né, como foi falado pelos nossos colegas anteriormente, a presença do Marrocos lá na Amazônia. A Rússia, também tive bastante gente ali do leste europeu, como vocês podem ver os países que estão citados aí, e o Oriente Médio também, a região entre Palestina, Israel e a Turquia. Bom,
Finalizando já, antepassados que aprenderam português, então relatos de membros de segunda e terceira geração, que sim, os meus avós, meus pais, quando eles chegaram no Brasil, eles aprenderam o português. E indo aí para o ensino do hebraico, então a gente tem o ensino do hebraico marcado pelo colégio judaico, né, em grade curricular obrigatória no Fundamental 2, e eletiva no ensino médio, além da preparação do bar, do bat mitzvah dentro das sinagogas. Então foi relacionado também eu sei um pouco de hebraico porque eu aprendi na época que eu fui fazer o meu bar bat mitzvah. E o ensino do Yiddish tem a marcação da antiga escola do Sholem Aleichem, que é lá em São Paulo, e algumas pessoas relataram que lembram, né, as pessoas que estudaram lá, lembram de um pouco do Yiddish que aprenderam lá. A questão da família, né, Matheus L., Sandro F., Abel e Daniel B. tem a questão da família, e curso de instituição, que é a Lilith S. E o Hernani H. ele diz que ele ainda está aprendendo a língua. Bom, já estou finalizando, viu, gente? Então, o hebraico ele aparece com a marcação da sinagoga, então, relacionado aos ritos religiosos, né, das rezas, dos serviços. O hebraico e o trabalho, então, 9 pessoas trabalham com instituições judaicas, 7 usam o hebraico para comunicação dentro do trabalho, e 2 não utilizam, mesmo trabalhando para instituições judaicas. O hebraico e a leitura de jornal israelense, então tem a marcação da leitura do Haaretz, mas ele é feito em inglês. Por quê? Porque pessoas que não são muito fluentes comentaram que tem a questão das vogais, né? Então preferem ou ouvir o Haaretz em inglês ou ouvir em hebraico mesmo, mas não lerem, né? O hebraico e produções culturais, né, na Netflix, e o Yiddish ele está dando uma indicação para empréstimo linguístico, então ele aparece como memória, né, a língua dos afetos, da música e do teatro. Há uma questão de resistência e interesse político, né, de luta, de resistência, de continuar vivo um pouco, mas ainda assim na questão do empréstimo linguístico. O Yiddish, humor, então piadas, relatos de piadas, e também um pouco dos xingamentos. Bom, então só para concluir, o meu objetivo geral, que era entender se ocorreu ou não o language shift, então sim, ele ocorreu, então ele passou do hebraico para o português brasileiro e do Yiddish para o português brasileiro, e levando em consideração a minha amostra, ele ocorreu a partir dessa primeira geração. Eu ainda não consegui ver diferenciação de sexo, mas é uma coisa que eu pretendo fazer agora. Então, os domínios do hebraico, eles estão dentro do trabalho, da família e da sinagoga, em níveis diferentes, e os domínios do Yiddish estão consolidados aí na questão da família. Bom, eu terminei minha apresentação, essas são as minhas referências bibliográficas, que eu posso disponibilizar também, e é isso, muito obrigada, organização, pessoal que está assistindo aí, eu vou parar agora a minha compartilhar. Muito bom, Bianca. Nossa, interessantíssima apresentação. Na verdade, foram 5 trabalhos muito ricos, com pesquisas profundas, né, com um estudo sólido. Eu fico, cada vez que o Centro de Estudos Judaicos organiza um congresso, eu fico impressionado a quantidade de pessoas estudando a cultura judaica, a língua judaica, enfim, os movimentos judaicos pelo mundo, né? Acho que aqui a gente teve uma belíssima amostra, metodologias, né? O Dov traz aí, como sempre, né, Dov, essas questões de banco de dados e enriquecimento. Eu gostei de ver que vocês usaram o Museu Judaico, né? Eu acompanhei a formação do Museu Judaico de São Paulo e já vejo, vou cumprimentar lá a diretoria depois, como ele aparece agora já nas pesquisas, né? Maria Lúcia, deixa eu falar o seguinte, eu vou, poderia usar minha posição de mediador, né, e lançar perguntas, mas pelo tempo que a gente tem, eu acho que a gente poderia iniciar com a plateia, né, ou próprios apresentadores que quiserem fazer perguntas um para o outro, né? Então, a Maria Lúcia vai disponibilizar que vocês abram o microfone e coloquem as perguntas. Quem quer começar aí? Certo. É só levantar a mão, eu já estou abrindo para todos, tá? Ok,
Obrigadão, Maria Lúcia. Ok, já. Se tiverem perguntas. Alguém levantou a mão? Não. Nem os nossos palestrantes não querem perguntar entre si nada? Olha aqui, já temos. A Eneida quer perguntar. Eneida. Por favor, Eneida. Na verdade, não é em si uma pergunta. Eu queria que o Lucas Fernandes, já que ele estuda sobre os judeus marroquinos, que é o mesmo, bem dizer, a mesma pesquisa que a minha, que ele falasse um pouco mais sobre a Aliança Universal Israelita. Ele citou alguns autores e eu achei que eu não dei a devida atenção para essa instituição na minha pesquisa. Eu queria que ele falasse um pouquinho mais sobre isso. Captou aí, Lucas? Captei. Existem pesquisadores que focam só na participação da Aliança Israelita ali na região do norte da África do Oriente Médio, né? A primeira escola foi fundada em Tetuan, se não me engano, em 1860, e há outras ao longo da que a gente chama de Oriente Médio, enfim, né? Mas é importante, sim, olhar essa instituição por conta do fato de que ela não só, digamos que ela tinha o objetivo de capacitar os judeus do mundo islâmico a alcançarem uma segurança jurídica e ascensão social, mas porque embutido nisso também teve toda uma espécie de missão civilizadora francesa, né? Não apenas dos franceses, mas dos judeus franceses em relação aos judeus do mundo islâmico, né? A ideia de que os judeus franceses sabiam o que fazer politicamente com a sua condição, e ao contrário do que seriam, entre aspas, dos seus irmãos tidos como menores no mundo islâmico, né? Então, essa atuação da Aliança Israelita é importante para nossas pesquisas, né? Eu entendo que a pesquisa da Eneida está mais ali na região amazônica, e eu no mestrado eu estudei mais os retornados, né? Mas todo esse movimento eu entendo que vai sendo influenciado. Como a Eneida falou, nem todos eles eram letrados pela Aliança Israelita Universal, né? Na documentação que eu acessei no Itamaraty, alguns deles ainda escreviam em caracteres semitas, não falavam nem português, nem o ladino, nem o francês, e vieram para o Brasil assim mesmo, né? Mas esse movimento, de alguma forma, ele faz parte da característica da comunidade ali no Marrocos, pelo menos, e entendo eu muito por conta dessa, se não influência direta da aliança sobre os seus alunos, né? Uma espécie de influência indireta por meio do incentivo da comunidade, né? Por que eu vou ascender socialmente no Marrocos se eu posso fazer América, né? Eu tenho meu curso de, sei lá, contabilidade, eu aprendi francês, esse tipo de coisa, né? Enquanto uns vêm e voltam, outros ficaram. Aí distingue um pouco o nosso projeto de pesquisa, mas como projetos de pesquisa, como pesquisas complexas, né, como objetos complexos, né, tem toda uma historiografia que vai estudar só os judeus na Amazônia, tem os que vão estudar, como foi o meu caso no mestrado, os que retornaram, né, mas também aqueles que estão estudando o impacto da Aliança Israelita ao longo de todo o Oriente Médio ali, né? A autora que eu citei, a Jéssica Maglin, recentemente eu li uma obra dela falando como na Tunísia, na Argélia e no próprio Marrocos, os judeus que foram formados pela Aliança Israelita, eles vão confrontar aqueles mais tradicionais, inclusive querendo eleição para os cargos da comunidade judaica. E aí a influência da democracia francesa, né? Os rabinos têm que ser eleitos, os componentes do tribunal judaico, os dayanim, têm que ser eleitos, e você tem todo um impacto na comunidade muito por conta dessa influência da Aliança Israelita. Eu acho que é isso, senão a gente acaba estendendo muito, mas depois a gente conversa aí, vou pegar o contato da Eneida também, já deu uma olhada aqui, e a gente conversa com mais calma. Acho que é isso. Muito bom, Lucas. Acho que respondeu, né, Eneida? Vocês dois precisam interagir, sem dúvida. Próxima pergunta. Eu vou adiantar aqui. Bianca, achei sua pesquisa muito, muito interessante. Acho que vai dar ótimos resultados e análise, né? Eu acho curioso, né, como você demonstra aí pela sua
pelo seu estudo. Eu tenho a impressão, você faz alguma diferenciação entre a permanência maior do hebraico em relação ao Yiddish ou não? Então, o que eu percebi muito marcado são duas questões em relação ao hebraico Yiddish. Então, pela questão do bar, do bat mitzvah, você tem que ter pelo menos, né, caso a família e o jovem, né, escolha fazer, a gente tem pelo menos 1 ano de hebraico obrigatório para aqueles que estudam em colégio judaico, e a gente tem 2 anos de obrigatório para aqueles que estudam em colégio comum, né, vou chamar aqui de comum. Então, a gente já tem um ensino formal da língua para ter essa instrumentação para a leitura da Torá, né? Da porção da Torá. Então, isso já tem uma questão mais proeminente. Tem uma questão também interessante, que é a questão de, não migração, mas intercâmbios culturais, por causa de movimentos juvenis, inclusive, né, desculpa, Dov. Mas o relato desses intercâmbios é engraçado, que eles falam que eu acabei aprendendo espanhol em Israel, porque ficamos na mesma instituição e não saímos tanto para a cidade. Então, somente falamos o hebraico na cidade quando a gente sai, né, do lugar onde a gente está. Então, teve uma fala recorrente de eu aprendi espanhol em Israel, eu não aprendi tanto hebraico, o meu hebraico realmente é meio capenga, meio um pouco mais instrumental. E a questão do Yiddish também tem a questão das origens. Então, por exemplo, relatos que eu tive também foi: não, eu não aprendi Yiddish porque a minha família é de origem sefaradita, como tivesse dado, assim, sabe? Então, tem essa questão de diferenciação das famílias mesmo. Então, ninguém falava, né? Ninguém fala. Então, por que eu... Né, não caiu muito a ficha de por que eu vou procurar e depois, né, fazer um revival do Yiddish, se a minha origem em si não remonta a isso, né? Então, por exemplo, teve uma participante que falou: a minha família tem origem do Marrocos, então o que eu ouvi, eu aprendi mais foi o ladino, né? Então, ele apareceu aí também pontuado. Outras línguas também, como... eu lembro dos meus avós falando árabe entre si, então não o Yiddish. Eu lembro dos meus avós falando o alemão. Então, o Yiddish acaba também concorrendo com outras línguas de questão de nacionalidade, né? Então, minha família falava o Yiddish, o polonês e o português. Só que aí acaba ficando português, porque é a questão da comunidade geral, né? Algumas pontuações do polonês, do italiano, né? Então, o Yiddish tem muita concorrência, assim, em si, pela minha pesquisa, com outras línguas de questões de nacionalidade. Enquanto o hebraico, por causa das rezas, por causa da questão do vínculo do rito religioso e dessa questão da cerimônia de maioridade religiosa, né, do bar do bat mitzvah, você tem que aprender, mesmo instrumental, ali você tem um ensino mais regular de escola, né? Então, teve essa diferenciação aí para mim também. E eu tive 2 pares geracionais. Então, Daniel B. é neto de Abel B. Abel B., os pais falavam Yiddish, e ele aprendeu Yiddish, mas ele não passou isso para os filhos dele. Então, o Daniel B., depois que ele começou a trabalhar com uma instituição judaica, ele foi tanto querer aprender, melhorar o hebraico que ele já tinha, quanto aprender mais o Yiddish, porque também era uma questão de trabalho, mas era uma questão familiar, que ele falou: olha, meu avô, né, aprendeu, por que eu não vou aprender, né? E essa questão de resgate, de memória. Enquanto eu tenho outro par geracional, que é Ayla P. e Daphne P. Ayla P. é 2ª geração e Daphne P. é 3ª geração. E Ayla P. aprendeu o Yiddish, mas ela não passou para a filha, porque o Yiddish para ela relembrava questões. E quando eu falo os nomes, eu não estou falando os nomes das pessoas, tá? É toda uma pesquisa anonimizada, então por isso que eu posso falar.
Quando eu perguntei, mas e a sua filha, ela fala e tal, você passou? Não, porque para mim o Yiddish é uma questão de que os meus pais eram imigrantes, eles vieram para o Brasil com uma situação muito precária, então o Yiddish para mim é uma memória afetiva ruim. Uma questão de passar fome, de precariedade, de ainda estar se ajustando, de preconceito de algumas outras pessoas. Então, ela preferiu não passar, acabou não passando o Yiddish para a filha dela, por exemplo. Então, tem essas questões também ligadas, que é o que a gente chama, junto com as motivações linguísticas, né, a gente passa para as atitudes linguísticas. Então, o que é positivo, o que é negativo? Ai, desculpa, eu estou incomodando aí. Obrigada. Muito interessante. Tem uma pergunta, né, Maria Lúcia? Alguém com a mão? Não sou eu mesma. Professor, posso? E não, ainda com relação à Bianca. Bianca, porque eu vi que você é da graduação, Bianca. Isso, eu já sou formada, na verdade, mas eu resolvi fazer a licenciatura agora para poder lecionar, né? E se vocês me permitem, é só porque teve uma outra banca da qual eu participei também, que é do Yiddish. Eu não sei se você participou ou não. Participou, mas tem a professora... Ontem, né? Ontem. Sim, tem a professora Sônia Kramer, mas tem no nosso grupo do Centro de Estudos Judaicos aqui da USP, o Ernesto, que é Yiddish aqui em São Paulo e que faz um trabalho muito bom. A ligação de vocês, assim, acho que seria bem importante. Eu conheço ele, a gente se conhece. Que bom. E, professor, só posso uma perguntinha para o João que fez sobre o Líbano, né, João? João, faz tempo que você fez a sua pesquisa? Você tem contato com as pessoas que elas estão lá ainda? Eu fiz em 2021, né? Não, acho que todas as pessoas já moram na diáspora, né? Como eu disse, não tem ninguém mais mora no país. Muitos saíram há 50, 60 anos atrás. Porque eu tenho essa dúvida. O professor José Luiz e possivelmente o Dove podem saber me falar, caso seja interessante, se nesse momento há judeus no Líbano, porque o Líbano que eu saiba, né, era aberto para uma diversidade grande de religiões, por exemplo, né? Mas há o problema das relações políticas entre Israel e Líbano. Eu dei aula para alguns imigrantes lá no Líbano, que estavam para vir para cá, e eles me falaram, tem judeus aqui, mas eu fiquei com essa questão na cabeça, será que hoje há comunidades judaicas dentro do Líbano? Você sabe, Dove, o professor José Luiz? Dove quer comentar? O microfone, Dove, microfone, peraí. Pode ser que haja, mas deve ser muito pequena, muito, muito pequena. Mas a comunidade existiu muito depois do estabelecimento do Estado de Israel. Mesmo havendo, aliás, comunidades judaicas continuaram a existir em países árabes também depois do estabelecimento do Estado de Israel, apesar que houve um êxodo maciço depois, quando os países árabes adquiriram a independência. Quer dizer, no Egito foi depois da Guerra de Suez que os judeus foram expulsos, no Iraque, no Marrocos se reconstituiu, continua até hoje a haver uma comunidade judaica importante e bem ativa, com um influxo de judeus de Israel que às vezes vão morar no Marrocos. Quer dizer, não houve, apesar de uma expulsão e uma muito grande, não foi completamente eliminada a presença judaica em países árabes. Aliás, o João Luiz deve saber, ele fez uma exposição no Instituto Árabe de Paris. Quer dizer, é uma exposição bonita, eu vi no site do Instituto. Quer dizer, ele deve estar mais ao par disso do que eu. Sim. Então, você falou da presença, as fronteiras são artificiais, né? Até o Império Otomano, que era Líbano, Síria, e até então Palestina, não eram fronteiras bem definidas, tinha uma linha de trem que ia de Istambul até Iafo, né, salvo engano, então você tinha toda uma circulação.
tinham judeus que moravam na Palestina, que estudavam em Beirute, na universidade tanto de Beirute como americana de Beirute. E hoje em dia não tem mais judeus praticantes, né? Tem alguns que, enfim, são judeus de maneira escondida, que são casados com outras pessoas, mas não se sentem confortáveis de serem judeus na rua, então é uma coisa muito mais escondida e oculta. E acho que é mais ou menos isso, assim. E aí também uma resposta sobre a Aliança Israelita Universelle, também tinha no Líbano, também era muito importante. As entrevistas que eu fiz, muitos falavam que tinha um intercâmbio de professores com a França, então eles mandavam professores franceses para dar aulas muitas vezes. Tem muito material na internet sobre essa escola, que é uma rede muito grande, no Marrocos, na Argélia, na Tunísia, no Iraque, acho que até no Iraque chegou a ter. E tem um museu, até onde eu pude apurar, tem um museu em Paris que tem muito material deles, né? Tem alguns estudos, algumas teses relacionadas a isso, então a Eneida, que perguntou, tem muita coisa sobre isso. É muito rica a história da escola. Okay. Professor, está fechado o seu som, professor José. Passa o avião aqui, eu tenho que usar o avião. Okay. Não, então, eu realmente não saberia te responder com certeza. O que eu te sugeriria, até se você quiser, você procurar na bibliografia, tem um livro, A Presença Judaica no Islã, do Michel Gordon, aqui em São Paulo. Inclusive, ele dá curso sobre isso. Ele estudou na Universidade Hebraica com, acho que, Stillman, um especialista nesse tema, né? O Michel, inclusive, ele visitou pessoalmente os locais judaicos, que está publicado no livro, e uma coisa que eu achei curiosa, assim, por exemplo, você perguntou do Líbano, eu não saberia te responder, mas, por exemplo, o Irã, né, que é um país tão complexo, complicado, ele tem uma comunidade pequena, mas não tão pequena, acho que uns 10 mil judeus, que não é tão desprezível, né, que ainda sobrevivem com sinagoga, com tudo. No Líbano, eu não lembro agora, teve o plano das guerras, tudo o que sobrou, mas a minha impressão, Maria Lúcia, curiosamente, né, é que sempre sobra alguém, né? Como o Dal falou, pode estar, o João falou, pode estar casado, pode estar... Mas, em geral, sempre sobra uma pequena comunidade, né? Eu me lembro até, uns anos atrás, morreu alguém do teatro judia, lá no Rio de Janeiro, que era de Nilópolis, né? E foram até Nilópolis, porque teve uma comunidade razoável judaica no Rio de Janeiro, em Nilópolis, né? Parece que quando chegavam no porto, tinha um empreendimento imobiliário que vendia terrenos em Nilópolis, e a comunidade, uma parte, foi morar em Nilópolis, né? Depois mudou tudo para a cidade do Rio de Janeiro. Mas foram até Nilópolis e encontraram um judeu que tinha um comércio no centro da cidade, né? E que estava lá em Nilópolis ainda sobrevivendo como judeu, né? Então, tem uma coisa meio curiosa de sobrevivência, né, da comunidade. Eu queria aproveitar o Lucas e quem é que falou? O Lucas e a Eneida, né? Dentro da pesquisa de vocês incluem também, vamos dizer assim, acho que a Eneida até comentou, né? Alguma coisa do tipo o contrário, né? Quer dizer, a influência dessa presença marroquina no nosso norte, em termos de influência na comunidade brasileira, um pouco invertendo um pouco o vetor, né? Também, se vocês não abordarem isso, não tem problema, só aproveitando uma curiosidade com dois estudiosos aí dos marroquinos no Brasil. Aliás, uma pergunta, Dov, e para vocês também, e a Bianca aí das línguas, né? Tem uma língua que não é árabe, não é ladino, e que é uma língua que os judeus do Marrocos falavam, não tem isso? Tem um nome engraçado. Aquitia. Aquitia. O que é o Aquitia? Aquitia, né? Então, quem quer falar? Lucas quer falar? Você queria responder alguma coisa? A Eneida está com a mão levantada, professor. Eneida? Então, vamos a Eneida primeiro. Não tem conhecimento disso. Eu falei, assim, na minha pesquisa, no terceiro capítulo em si, eu falei
das relações de sociabilidade dos judeus, pelo menos esses judeus dirigentes dos jornais e presentes na Associação Israelita de Belém, com partidos políticos. E aí tinha uma... Está dando eco, mas eu acho. Acho que só eu falei um pouco dessa relação, mas assim, não no sentido de influência cultural. Eu percebi que a comunidade judaica de Belém era muito bem organizada e os espaços criados eram voltados basicamente para os judeus mesmo. Por exemplo, a Associação Beneficente Israelita, ela era voltada para criar momentos de lazer e festas também comemorativas para os judeus residentes na cidade de Belém. E eles também se comunicavam com os judeus que moravam no interior da Amazônia. Mas eu creio que o estudo está mais voltado para a comunidade judaica em si e como ela se organizava aqui no norte do país. Eu trabalho mais com a parte internacional da migração, né? Mas pensando assim na questão dos sefarditas que vieram para o Brasil, marroquinos ou não, pelo que eu sei, por exemplo, aquela Grimberg, que é professora da UF, e se não me engano, neta do Major Eliezer Levi, né? Ela pesquisa muito, pelo menos durante uma fase da pesquisa dela, o impacto desses migrantes na região amazônica, como eles abriram não apenas casas comerciais, mas também foram se inserindo na política, né? Nessas indas e vindas, eu descobri alguns que entraram para as Forças Armadas, por exemplo. Alguns foram trabalhar lá nos batalhões no meio da floresta. E é um segundo movimento, se eu não me engano, o professor Henrique Summit, que agora acho que é professor emérito, né, da FRJ, enfim, era da área de letras, escreveu um livro há pouco tempo, chamado Poucos e Muitos, que ele mostra como, quando ele trata dos sefarditas, né, que foram para a região norte, alguns deles vão descer aqui para a região sudeste e vão participar da fundação de algumas das principais associações, clubes e instituições judaicas, não apenas políticas, mas de assistência, né? Além de manterem seus negócios, vão também financiar essas instituições. Se não me engano, o livro do professor Henrique Summit se chama Poucos e Muitos. Então, não é exatamente meu foco, mas tem uma bibliografia aí que está sendo trabalhada aqui no Brasil, ainda bem, né? Porque tem interesse de pesquisadores do judaísmo na América Latina em lidar com essas fontes que muitas vezes a comunidade judaica do Brasil não olha, porque fica, assim, a crítica, né? Fica olhando muito para os Ashkenazim e não tem tanta percepção de como os sefarditas estão ali atuando e mobilizando também na comunidade. Então, se a gente não fizer aqui, o pessoal dos Estados Unidos vai vir e vai fazer, né? Eu frequento o arquivo do Itamaraty e percebo esse movimento lá de vez em quando, né? Mas tem bibliografia boa brasileira também mostrando o impacto, né, dessa migração na comunidade, não apenas judaica, mas no Brasil de modo geral, na cultura brasileira, né? Há uma pergunta, professor, aqui no chat. Tem o Rafael que está fazendo. Ele pergunta para Lucas e Eneida se nas pesquisas sobre o Mizrahim foi possível identificar a ascendência tribal israelita na história dessa comunidade diaspórica. O Rafael está presente, se ele quiser abrir a câmera e falar, pode, viu, Rafael? Estou vendo ele aqui. Mas acho que a resposta, né, Lucas e Eneida, eu acho que a resposta... Oi? Se o que chama de ascendência tribal diaspórica seria no sentido das tribos bíblicas, isso aí é algo basicamente perdido, né? Há aquela ideia da relação dos Coenim com o sobrenome Cohen ou Levi, né, os seres sacerdotes, mas isso aí há muito de construção genealógica, né? Então, se a gente for pesquisar questão tribal dos Mizraim do norte da África, a gente vai encontrar muitas vezes são tribos locais ali, de berberes, né, ou árabes, judeus árabes, mas em relação às tribos bíblicas perdidas, aí só no History Channel que vão querer dar a resposta, né? Exatamente, Lucas. Isso que eu ia dizer para você. Acho que esse link não faz parte
da pesquisa histórica, né? Só o History Channel. Na verdade, o que me deixou bastante surpreso, até quando eu visitei o Marrocos, né, é o fato de que a gente tem duas linhas da comunidade judaica, né? Uma que veio da Espanha, né, que veio com a expulsão dos judeus da Europa, e outra que já habitava o Marrocos. Inclusive, eu me lembro quando eu cheguei em Manaus, que eu fui conhecer a comunidade, tinha duas sinagogas que acabaram se fundindo. Daí eu perguntei por que tinha duas sinagogas. Porque uma representava os judeus marroquinos autênticos e outros judeus marroquinos imigrantes, né, fugidos ibéricos, né? Parece que houve um período aí que eles se diferenciavam, né? Curioso que uma comunidade gosta de se dividir também, né? Mas, aliás, voltando àquela questão, né? Eu estava em Manaus por um outro motivo aí acadêmico e acabei coincidindo que era exatamente quando o professor Ben-Shimol, professor não, o empresário, né? Acho que Saul Ben-Shimol, ele ganhou o título de professor emérito da Universidade Federal da Amazônia. Por acaso, eu estava lá e fui na cerimônia, né? E ele foi muito elogiado como alguém que tinha uma capacidade, né? Acho que ele controlava o gás da cidade de Manaus, tinha saído bem lá pela Amazônia, né? Tem uma nova pergunta aí, Maria Lúcia? Não, só o comentário do Rafael é que ele falou que ele é descendente de Mizrahi e Askenazi, então era por isso o interesse dele. Mas ok, só isso. Ele é o casamento misto. Askenazi e Sefaradi, é muito comum hoje em dia. Acho que tanto aqui como em Israel, né, Dov? Bom, vamos lá, mais alguma pergunta? Só isso, professora, acho que agora encerrou. Estamos encerrando. Dov, uma última pergunta aí. Essa pesquisa nova sobre os movimentos juvenis, né? Você acha que tem vamos dizer, a gente vai ter abrir caminhos para uma nova perspectiva de entender a história dos movimentos? Porque agora, pelo que você mostrou para nós, a gente está juntando uma documentação bem mais vasta, né, e mais completa, né? Espero que pesquisadores no Brasil e em outros lugares tomem conhecimento que existe um material muito rico com possibilidades de pesquisas em áreas como história, sociologia. Nós estamos continuando com o processo de documentação e incluindo novos elementos no acervo. Existem outros elementos em outros arquivos que nós procuramos integrar e dar um acesso conjunto. Existem documentos no Arquivo Central Sionista, no Yad HaBenkin, que é o arquivo da história do movimento kibutziano, e gostaríamos de facilitar a vida de pesquisadores. Quer dizer, nós ainda não conseguimos, tínhamos a ideia de procurar criar fundos para estimular trabalhos de mestrado e trabalhos de doutorado, mas até agora ainda não conseguimos angariar até os fundos, mas temos todo o interesse de colaborar e suportar pesquisas adicionais. Muito bom, Dov. Bom, a gente está a poucos minutinhos do final, né, Maria Lúcia? Eu queria... Apenas a Bianca pede o e-mail do Dov. Tem no final da apresentação o e-mail dele, Bianca, tá? Bom, então eu queria agradecer a presença de todos, incentivar, principalmente, né, Dov, essa ala jovem aí que está se embalando na pesquisa. Só uma outra observação. Eu botei no chat a apresentação. Se alguém quer baixar, pode baixar agora. Eu devia ter feito isso antes, mas só agora notei que podia fazer. Então, todo mundo baixando aí. E eu incentivo muito vocês a seguirem nas pesquisas, né, Maria Lúcia? E o Centro de Estudos Judaicos vai ficar... Eu estou impressionado, Maria Lúcia, quanta gente pesquisando pelo Brasil afora, os estudos judaicos, e espero que isso seja bastante positivo. Vivemos um momento difícil, né? Um enfrentamento aí do antissemitismo muito feroz, né?
mas eu acho que essa sinergia aqui no Brasil não vai ser rompida, né? Ela está sendo provocada, né? Você não imagina, Adolfo, depois de 66 anos aqui de Brasil, eu vivo na PUC, enfim, pelo mundo acadêmico afora, uma agressão muito forte, né? Mas vamos torcer para a gente superar essa fase e, principalmente no Brasil, voltar à convivência que a gente teve desde que o meu avô chegou da Polônia e falou: Brasil, não tem como o Brasil. Né? O Brasil sempre foi visto muito acolhedor. Né? E tudo para... provocado pela falta do conhecimento, não, professor? Totalmente, totalmente falta de conhecimento. Outro dia uma menina estava sendo entrevistada numa manifestação anti-Israel e alguém estava perguntando para ela: mas você tem uma camiseta pró-LGBT, como é que você pode apoiar um grupo que é tão cruel com os gays, né? E ela falou: mas Israel não é islâmico também? Os judeus não são islâmicos? Daí o entrevistador falou: não. Daí ela falou assim: e o que eles são? Ela falou: eles são judeus. Ela não imaginava que judeu era também uma religião, era uma outra... Enfim, a ignorância ela é a semente de toda essa maré. Mas vamos ficar junto aí, turma, parabéns, e segue o congresso. Hoje à noite tem um encerramento muito bonito. Exato. Recomendo todo mundo assistir, e muito obrigado à participação de todos. Como disse o Michel German antes de ontem, vamos terminar pontualmente na hora. Exato. Muito Tchau obrigado. a todos, obrigado pelas participações. Tchau.